pessoal, tudo bom? Eu sou o Jairo e este é um trabalho que foi desenvolvido para a disciplina Redes de Computadores do professor Flávio Henrique Batista do Centro Universitário de Belo Horizonte, UniBH. E este vídeo tem o objetivo de apresentar, gente, o histórico do surgimento das redes de computadores e o conceito de qualidade de serviço, a sua aplicabilidade e a correlação entre esses dois temas. Então vamos lá? A rede de computadores, como nós conhecemos hoje, a internet, surgiu durante o período da Guerra Fria. E ela foi criada com objetivos militares, como uma das formas das Forças Armadas norte-americanas de manter as comunicações em caso de ataques inimigos que destruíssem os meios convencionais de telecomunicações. Naquele período, os meios convencionais de telecomunicações eram justamente o telefone, os satélites e o rádio. Então, nas décadas também de 1970 e na década de 80, além de ser utilizada para fins militares, a internet também foi um importante meio de comunicação acadêmico, no qual estudantes e professores universitários, principalmente dos Estados Unidos, se comunicavam e compartilhavam descobertas pelas linhas da rede mundial. Foi somente a partir do ano de 1990 que a internet começou a alcançar a população em geral. No ano de 1990, o engenheiro inglês Tim Berners-Lee desenvolveu a World Wide Web, possibilitando a utilização de uma interface gráfica e a criação de sites mais dinâmicos e visualmente interessantes. A partir deste momento, a internet cresceu num ritmo bem mais acelerado. Muitos dizem que a internet é a maior criação tecnológica depois da televisão, que ocorreu na década de 1950. É interessante também nós dizermos que, com o avanço das redes de comunicação, o número de usuários se multiplica a cada dia mais, e a mesma coisa também ocorre com os aplicativos. E junto com este crescimento, também surge a necessidade de transmissões mais rápidas e confiáveis, que garantam a satisfação dos usuários. Entretanto, não basta apenas aumentar a banda e a velocidade das transmissões. Tem que haver também uma garantia de entrega e recebimento dos pacotes que trafegam na rede, e ainda num tempo compatível às exigências de cada aplicação. As aplicações em tempo real requerem garantias rigorosas de que chegarão a tempo ao seu destino, e o que anula a retransmissão e descarte de pacotes. Essas garantias devem ser dadas pela rede que trafega. Aplicações que não são de tempo real são menos rigorosas e podem dispor de um tempo ligeiramente maior para entrega fim a fim, podendo assim haver retransmissões e descartes de pacotes. Mas há redes que têm de prestar um tratamento diferenciado para cada tipo de aplicação. Então nós dizemos que esse tipo de rede que pode fornecer esses níveis de serviços diferenciados suportam qualidade de serviço, QoS. Prosseguindo, como já havia dito anteriormente, durante a década de 50, os computadores eletrônicos estavam em sua ascensão e os principais meios de comunicação ainda eram os telefones, os satélites e o rádio, e ainda não se pensava em utilizar o computador como meio para a troca de informações. Mas durante o período da Guerra Fria, na década de 60, diante da possível eventualidade de um ataque russo que poderia comprometer o sigilo de informações ou mesmo inutilizar parte da estrutura de comunicação americana, o Departamento de Defesa americano investiu em pesquisas com o objetivo de desenvolver mecanismos de troca de informações que permitisse a descentralização de dados, pois assim, se houvesse uma perda de uma de suas bases militares, por exemplo, suas informações ainda estariam seguras. Bom, o Departamento de Defesa americano
Então, em 1962, através da agência americana DARPA, que significa Defense Advanced Research Projects Agency, ou Agência de Pesquisas em Projetos Avançados, instituiu o órgão IPTO, o Information Processing Techniques Office, e contratou como seu primeiro diretor Joseph Carl Robert Licklider. Licklider foi uma pessoa que escreveu vários artigos quando esteve no MIT. E em 1962, Licklider publicou o artigo Rede Galáctica, né, Galactic Network, onde se originou o conceito de interconexão de computadores. Que possibilitaria qualquer pessoa acessar dados e programas facilmente a partir de qualquer lugar. O principal objetivo do IPTO era construir uma rede eletrônica para interconectar as bases militares do Pentágono em Cheyenne Mountain e o SAC-HQ, que é o Strategic Air Command Headquarters, que significa Comando Aéreo Estratégico, Quartéis Generais, ou Quartéis Generais Estratégicos da Força Aérea, no caso, que ficam em diferentes regiões dos Estados Unidos. Então, o objetivo, primeiramente, era fazer essa interligação para que houvesse essa transferência de dados entre bases militares. Em 1964, o então diretor do IPTO, J.C.R. Licklider, deixou a diretoria do IPTO na DARPA para trabalhar na IBM, e seu sucessor foi Ivan Sutherland, que foi responsável por criar um programa que impulsionou a área da computação gráfica, cujo conceito é utilizado até hoje. Em 1965, Sutherland fez um contrato com o MIT, através de um homem chamado Lawrence G. Roberts, para se criar uma tecnologia de rede de computadores. Foi então que Leonard Kleinrock, que ele publicou em 1961 no MIT o artigo científico chamado Information Flow in Large Communication Nets, que significa fluxo de informações em grandes redes de comunicações, e também o outro artigo chamado Communication Nets, que significa rede de comunicação. Bom, Kleinrock convenceu Roberts da possibilidade teórica de comunicação usando pacotes ao invés de circuitos. Com base nessa teoria, em 1965, Roberts e Thomas Merrill implementaram a primeira troca de pacotes através de uma conexão de telefone de escada, a famosa dial-up, né? Que pelo menos o pessoal aí que viveu o comecinho aí dos anos 2000 deve lembrar bastante. E o computador TX2, localizado no MIT, e o computador Q32, localizado na Califórnia, foram interligados. Bom, em 1966, Sutherland deixou a diretoria do IPTO para Robert Taylor, que era muito influenciado por Licklider. Ainda nesse mesmo ano, foi prometido a Taylor, pelo então diretor da DARPA, um investimento de milhões de dólares para a construção de uma rede organizada de comunicação distribuída. Então, Robert foi contratado pela DARPA no final de 1966, com o objetivo de criar o conceito de rede de computadores. Esse então pode ser conhecido como o início da ARPANET, Advanced Research Projects Agency Network. Era a primeira rede operacional de computadores à base de comutação de pacotes. E em agosto de 1968, as especificações para se criar a ARPANET estavam praticamente finalizadas, porém ainda faltava a criação de um componente-chave,
o comutador de pacotes chamado IMP, que significa Interface Message Processors. Foi então que a DARPA contratou um grupo, tendo como responsável Frank Hart, da empresa Bolt Beranek e Newman, intitulando-se BBN. Enquanto a BBN estava trabalhando na construção desse comutador de pacotes, o IMP, Robert Howard, Frank e sua equipe trabalhavam no design arquitetural e na topologia de rede para a ARPANET. Do outro lado, Kleinrock e sua equipe se preparavam para realizar a interconexão entre computadores na UCLA, a Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Foi selecionada como o primeiro nó da ARPANET. E por ter como responsável Kleinrock, que criou a teoria de comutação de pacotes e estava focado na análise, desenho e medição e de sua utilização e aplicação, né? Então, em setembro de 1969, após a instalação do IMP na UCLA, o primeiro computador foi conectado na ARPANET. E então foram conectados outros 3 centros de pesquisa. O Stanford Research Institute, chamado SRI, é o Instituto de Pesquisa de Stanford, como segundo nó, que apoiou a manutenção de tabelas, de nome, de host para mapeamento de endereços e essas coisas. E um mês após o SRI, que era o Instituto de Pesquisas de Stanford, se conectar à ARPANET, a primeira mensagem host a host foi enviada do laboratório de Kleinrock e em seguida 2 outros centros de pesquisa foram também adicionados à ARPANET. UC Santa Bárbara, Universidade de Califórnia, Santa Bárbara e University of Utah, da Universidade de Utah. Então, estes 4 hosts conectados em conjunto formaram a ARPANET, e era então o início do que nós chamamos hoje de internet. Eu gosto de demonstrar o seguinte: eu tenho aqui um esquema da expansão da ARPANET de 1969 até 1977. A princípio, na primeira gravura, que representa o território dos Estados Unidos, você consegue ver a conexão que foi feita entre esses 4 primeiros nós, que foi formada a ARPANET. A partir das outras figuras, ao longo dos anos, né, foram adicionados novos nós, até que a rede se tornou uma rede relativamente grande. Bom, prosseguindo, como já havia dito, foi a partir do ano de 1990 que a internet começou a alcançar a população em geral. Neste ano, o físico e cientista da computação Tim Berners-Lee desenvolveu a World Wide Web. É interessante a gente falar também a respeito um pouco desse cara, porque ele é uma personalidade tanto. Berners-Lee é o diretor do World Wide Web Consortium, que supervisiona o desenvolvimento continuado da web. Também é o fundador da Fundação World Wide Web e é um pesquisador sênior e titular e fundador da cadeira de Tricom, do Laboratório de Inteligência Artificial e Ciência da Computação do MIT. E como se isso fosse pouco, ele é o criador da World Wide Web, né? Foi ele quem propôs a criação da web aberta em 25 de março de 1989. Bom, a década de 90 tornou-se a era de expansão da internet. E nesse período surgiram vários navegadores, né, browsers, como a gente conhece. Como, por exemplo, o Internet Explorer da Microsoft, para quem já utiliza o Windows na versão 10, já não é mais o Internet Explorer, né, o navegador Edge, Microsoft Edge, e para os mais antigos aí que lembram do Netscape, né, o navegador Netscape que a empresa faliu, mas veio a surgir o Mozilla Firefox, né, vamos dizer assim, que é o filho bastardo do Netscape. Mas o surgimento acelerado de provedores de acesso e portais de serviço online contribuíram para esse crescimento.
O crescimento da internet implica também na criação e no desenvolvimento do que nós chamamos de QoS. E isso aí nós veremos no próximo vídeo. Desde já eu agradeço, um abraço!